Olá, eu sou Elizabeth Guimarães, médica oftalmologista, sou apaixonada por lentes de contato e esse é o Pod Lentes, o papo inteligente no mundo das lentes, totalmente acessível e descomplicado. Nós teremos uma temporada de 12 episódios, apoiada pela Bausch + Lomb. E hoje o nosso tema é muito interessante. Nós vamos falar de lentes de contato. Quando que ela afeta a sua qualidade de vida? Lentes de contato no lazer e no esporte. E para isso, nosso convidado é o Dr. Gabriel Gorgoni. Dr. Gabriel Gorgoni é médico oftalmologista, também especialista de lentes de contato, cirurgia refrativa e responsável pelo setor de lentes de contato da Unicamp. Gabriel, bem-vindo. Obrigado, Beth. É um prazer enorme estar aqui com você. Me sinto honrado em participar de um podcast sobre lente de contato, um assunto muito interessante, muito importante, e por ter sido lembrado. Fico muito feliz e agradeço a todos aí a audiência. Pois é, e o nosso tema é um tema tão interessante. A gente vai falar de lentes de contato no esporte e no lazer. Para que melhor motivação para lente de contato do que essa, né? Eu sempre começo falando para o público de pesquisas novas que eu busco para a gente falar e ver a relevância desses assuntos. Veja isso que interessante. De acordo com um estudo realizado no Reino Unido, a prática de esportes é a principal motivação para 25% dos pacientes começarem a usar lentes de contato. Veja só, e a quase metade dos que já usam lentes praticam esportes. Ou seja, qualidade de vida, né, Gabriel? É um assunto muito associado, né? Você vê, 25% buscam a lente de contato para melhorar a qualidade do esporte, né? Sim. Então, realmente é um número muito relevante. E nas próprias ligas esportivas profissionais, você vê até 20% dos esportistas, dos atletas, usando lente de contato. Então, com certeza, algum sentido tem. Melhorar a capacidade cognitiva, melhorar a capacidade de visão e também trazer conforto, né? Eu acho que é uma experiência completamente diferente a pessoa fazer um esporte ou mesmo ter uma atividade de lazer com óculos e a lente de contato. São coisas bem diferentes. Então, acho que é um estímulo muito importante, é um hábito muito interessante que pode só trazer aí méritos e agregar bastante para a qualidade da pessoa nesse momento. Sim, sem dúvida. Eu associo muito o uso de lente de contato a essa questão de qualidade de vida mesmo, né? A gente fala, é uma palavra tão falada hoje em dia. Você vê, a OMS classifica isso, qualidade de vida, você cuidar da sua saúde, a saúde da gente emocional, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde social. E veja como a lente de contato se encaixa, porque ela faz você participar da vida social de forma melhor. Ela é muito mais interessante para a prática de esportes, porque dá essa mobilidade, né? E é justamente sobre isso. Vamos começar pelos esportes. Depois a gente vai falar um pouquinho do lazer, mas pensando nos esportes, se a gente classificar esportes outdoor e indoor, há diferença na indicação de lentes de contato para essas modalidades? Olha, a indicação é basicamente a mesma, que a gente tenha uma lente confortável para que a pessoa consiga fazer sua atividade física. Obviamente, as atividades outdoors, a gente preza pelo uso de lentes de contato com filtro ultravioleta, né, que já vão aí auxiliar não só como uma ferramenta para enxergar melhor, mas também uma ferramenta que proteja os olhos da irradiação do sol. Tá? A indoor, não necessariamente você tenha essa característica como necessária, mas o outdoor, com certeza, as lentes com a proteção ultravioleta acho que são bem importantes. A seleção vai depender de cada paciente, como descartar, o tipo de material, geralmente gelatinosa, mas basicamente o que vai diferenciar o externo com o interno é realmente o ultravioleta que tem na grande maioria das lentes. Sim, se a gente pensar também naqueles atletas de final de semana, aqueles que praticam esporte somente no final de semana, eles podem utilizar essas lentes pontualmente, somente para caminhadas, por exemplo? Sim, a lente de contato, ela é uma ferramenta que agrega, que ajuda, né? Então, a gente conversa com as pessoas, a gente orienta aqui, não necessariamente ela precisa usar o tempo inteiro. Se ela vê vantagem numa caminhada, se ela vê uma atividade, uma utilidade em uma atividade específica, ela pode usar nesse momento. Sim. Se ela não se sente confortável depois, se ela se sente melhor com os óculos em outras, tudo bem. Então, a lente de contato não substitui o óculos, ela agrega na rotina dessa pessoa para ter mais qualidade, como a gente estava falando no começo. E também tem aquilo do paciente usar lente e usar o óculos. Os óculos e lente de contato não brigam, né? Não brigam.
Não brigam. Então, pois é, as pessoas têm às vezes aqueles mitos de que assim, eu vou usar a lente, eu vou abandonar meus óculos. Não necessariamente. Não, são ferramentas conjuntas, elas se misturam, elas se agregam. Você pode ter hora uma, hora outra, você pode usar mediante a sua necessidade. Eu acho que isso que é o interessante. Elas não são excludentes, um tira o outro. Horas tem para um, horas tem para outro. E cada um vai tentar definir da melhor forma como acha melhor. Então não tem uma regra, né? Me sinto melhor fazendo atividades com lente de contato, mas o resto do meu dia eu prefiro ficar de óculos, está tudo certo, contanto que você tenha um uso saudável, um uso adequado à lente de contato, você pode alternar com óculos da melhor forma possível. É uma coisa que a gente percebe também, eu acho que isso vai, inclusive, assim, pega várias gerações. A gente não tem, antigamente a gente associava muito o esporte a gerações mais novas, né? Os jovens que iam, praticavam e etc. E depois as pessoas iam se acomodando, agora não mais. A gente vê que as pessoas estão estendendo a prática de esporte, né? Numa idade numa idade mais avançada. E não sei se você percebe, com certeza você tem essa percepção. A gente aqui em São Paulo, a gente vê grupos de amigos que são aqueles bikers, eles saem todos juntos e aí vão pela Avenida Paulista, por outros locais, seguem e às vezes até pegam estrada e vão para outros locais. Vamos imaginar que um deles use lentes de contato e esteja num local onde não tem como. Tá manuseando a lente, trocando e aquele que é acelerado, pegou a bike, saiu, ficou com a lente no olho e agora? Não tenho nada aqui. É uma lente, por exemplo, de troca planejada, uma lente de troca mensal. O que você recomenda para esse paciente? E fala para mim também sobre essa questão da troca. O que a gente tem hoje em dia para a lente de contato em relação a regime de troca? Então, respondendo sua pergunta do primeiro caso, aquela pessoa que está pedalando ao longo e não tem aquele momento ou mesmo ambiente ou mesmo higiene própria para fazer a retirada da lente, de um dia para o outro, dormir uma noite é permitido. No caso, é melhor que faça isso do que tente manusear essa lente com uma mão não bem higienizada ou em um ambiente ali não hóspito. Então a gente preconiza assim, olha, nesse caso não é o melhor cenário, mas que ele fique com a lente, que ele não tire a lente naquele momento por questões de contaminação ou até mesmo aí colocar alguma sujeira nos olhos, se a mão está suja, alguma coisa nesse sentido. De novo, melhor evitar, mas se chegou nesse cenário, mantenha a lente, faça o uso estendido nessa noite e no dia seguinte já busca aí uma situação que você possa trocar, substituir a lente, pelo menos um ambiente mais higienizado para isso, lavar as mãos, ter um ambiente propício para troca ou para retirada das lentes, né? Você falou que hoje em dia não existe mais faixa etária, e é verdade, eu estava na academia hoje e tem uma senhora de 85 anos que faz academia, então não tem mais idade para exercício físico, né? Sim. E a gente sabe quanto as pessoas de mais idade, elas acabam tendo mais erros refracionais, mais grau, vamos dizer assim, e acaba tendo mais necessidade de correção, e esses vão ser os usuários aí, potenciais usuários de lente de contato nas atividades físicas, né? E a última coisa que você perguntou foi das trocas. Hoje em dia nós temos trocas diárias, quinzenais, mensais, então temos várias propostas de troca e de regime de uso na lente de contato, e que quando a gente está conversando com essa pessoa em questão que vai ser um potencial usuário, a gente tenta da melhor forma ler essa pessoa, identificar as necessidades para julgar qual seria o melhor tipo. Um uso mais esporádico, a gente vai pensar numa lente de descarte diário. Falando dos esportes, por exemplo, algum esporte um pouco mais agressivo ou não tão higiênico, nós vamos pensar num descarte diário, ou não, esse paciente vai ter aí o uso mais prolongado, então a gente pode fazer uma troca de 15 dias ou mensal. Existem lentes anuais, mas a gente fala pouco delas nessas rotinas mais básicas, mas os descartes são mensais, quinzenais e diários. Eu acho que depende muito também do perfil psicológico do paciente. Paciente que realmente não tem aquela disciplina, para esse paciente vai ser melhor um descarte diário. Então usou, tirou do blister, foi pro olho, o olho vai pro lixo, acabou, né? Agora um paciente que tem uma disciplina melhor, um paciente que é mais regrado, que cumpre horários, etc. Para esse, uma troca planejada como essas que você citou, ok, sem problema nenhum.
Daí a gente pensa assim que hoje a gente tem uma gama de materiais diferentes, tecnologias diferentes, sempre pensando em fazer o paciente enxergar, sempre pensando em dar conforto para o paciente e sempre pensando na questão da saúde ocular, né? E eu sei que nós oftalmologistas, nós nos preocupamos muito com essa parte, principalmente da questão da oxigenação e também de algumas proteções. E nós sabemos que há lentes que têm proteção solar, né? As lentes têm um filtro que vai brecar o UVA, UVB. Essas lentes sozinhas, elas são suficientes para você, por exemplo, eu quero ir para passear embaixo do sol, vou fazer uma grande caminhada, eu ponho as lentes e eu estou protegido. É assim que funciona? Então, as lentes realmente elas têm o ultravioleta, a grande maioria delas, em algumas variáveis proporções de proteção, tá? Então depende aí do tipo da lente de contato. Obviamente a gente falou um pouquinho daquele estudo que mostrava como era a passagem do ultravioleta em modelos que estavam com lente de contato e com óculos escuro, né? E a lente de contato conseguia proteger o olho melhor do que uma viseira, do que uma barreira, do que um óculos escuro. Mas obviamente é importante também que não só a lente seja usada. Então, se você estiver realmente exposto a um sol de um meio-dia, a uma radiação muito pesada, é importante também que você adicione, que você agregue barreiras. Então, um boné, um óculos com as lentes de contato vão ajudar muito mais. Sim, eu acho que aquele combo, né, da proteção, principalmente se tratando que a gente vive num país tropical, e o país tropical tem uma incidência de luz muito forte, né? Então, a gente tem que se proteger. Tem que se proteger que a gente sabe que a luz pode, a incidência de sol inadequada pode trazer problemas pra gente, né? Quais são os problemas que essa luz do sol pode trazer se a gente não tratar adequadamente? O ultravioleta no olho especificamente, ele vai trazer um aumento de incidência de catarata, um aumento de incidência de pterígio, que é aquela lesãozinha na parte branca conjuntival do olho. Então são essas questões mais externas, mas inclusive visíveis e também e principalmente prejudiciais à saúde ocular. Então realmente é importante, já que nós estamos praticando cada vez mais esportes e fazer um esporte outdoor realmente é mais prazeroso até certa forma. Então realmente o cuidado com a saúde ocular, e nesse caso o cuidado realmente passa pela proteção ultravioleta, tanto pela lente de contato, que cada vez mais tecnológica consegue filtrar mais, quanto pelas barreiras de um chapéu, boné ou óculos escuro. Eu acho que realmente cuidar do olho hoje é importante, já que nós estamos praticando esses esportes. Sim, é super importante. Então, assim, não tem que praticar, tem que ir pro sol, principalmente as crianças. Nós gravamos um episódio e falamos sobre isso, sobre essa questão da miopia e de quanto que o sol é importante, né? E se você alia o sol, a exposição solar com o esporte, aí fica uma beleza. O que você está fazendo, só está fazendo bem para o corpo, né? Não tenha dúvida, e isso em qualquer idade, né? Só em criança, não. Bem, aí a gente vai pensar em córneas irregulares. A gente falou, vamos agora para uma outra categoria de lentes de contato. Se a gente pensar num paciente que tem ceratocone, né? Ceratocone é aquela doença que deixa o olho com a córnea mais pontuda, vai afinando, é progressivo, começa numa fase de adulto jovem, e a gente sabe que algumas lentes, elas são mais adequadas quando o ceratocone está um pouquinho mais avançado, né? São as lentes rígidas. E aí a gente tem lente que se apoia na córnea e lente que se apoia no branquinho do olho, que é a esclera. Vamos pegar um exemplo em relação a esporte. O paciente tem ceratocone, o paciente quer praticar Muay Thai. Ele vai chegar para você e vai dizer: doutor, eu tenho ceratocone. Eu já uso as lentes que o senhor passou para mim, eu estou enxergando super bem com elas, mas essas lentes já aconteceu de bater um ventinho e a lente deslocar. Mas eu quero fazer Muay Thai. Eu posso? Olha, pode, sim, a resposta é sim, e existem alguns cenários em que essa pessoa em questão pode pensar, né? Ou nós, como oftalmologistas, devemos pensar em oferecer as opções que são viáveis para essa pessoa e, em conjunto dela, decidir qual seria a melhor proposta. Então a gente estava falando, né? Se esse paciente fica, por mais que ele tenha um ceratocone, que ele tiver uma visão razoável ou satisfatória com uma lente gelatinosa, talvez seja a primeira opção. Então, olha, você pode ter sua lente rígida que vai realmente corrigir sua visão da melhor forma possível para todas as suas outras atividades, mas já que você quer fazer o seu esporte Muay Thai, nessas horas você vai usar uma lente gelatinosa, se a sua visão for satisfatória, né?
Podemos também pensar em deixá-lo com a própria lente, se esse deslocamento não for aí algo que aconteça com recorrência, e a gente está pensando em proteção, então um óculos de proteção. É possível você também lutar com um óculos de proteção. Ou pensar em lentes de ceratocone que não vão ter essa questão de deslocar, de pular fora do olho, que são as lentes esclerais, que são uma lentes um pouco mais específicas para ceratocone, mas que tem uma mobilidade menor e, consequentemente, o risco menor de sair durante a luta, de você ter alguma situação desagradável no momento da prática dos esportes. Então, se for possível, lente gelatinosa. Se não for possível, uma lente com alguma proteção em cima, algum óculos de proteção, ou a lente escleral também pode ser uma opção. Então, você vai oferecer para o seu paciente aquilo que é possível e, dentre as escolhas possíveis, ele vai tentar entender o que é melhor para ele. Mas é possível, sim. Sim, eu acho que eu penso como você. Eu acho que se a gente pensar em ceratocone, inclusive, a gente tem muito medo que haja trauma, né? O melhor dos mundos seria sempre uma lente de contato com um óculos de proteção em cima disso. E cada vez mais a gente vê nas Olimpíadas, a gente vê na Copa, atletas utilizando um óculos de proteção. Você sabe que eu fico super feliz quando eu vejo aquilo? Eu digo, ele tá protegendo o olho dele, seja por outras condições ou mesmo porque às vezes tá com a lente e acaba protegendo o trauma, a pancada que pode. É muito importante isso, né? Aquele jogador holandês famoso, antigo, que ele tinha glaucoma, ele usava um óculos de proteção. Isso traz até uma representatividade, né? As pessoas se veem ali. É um exemplo, né? Assim, olha, você pode. Os óculos são tecnológicos, você não vai ter tanto incômodo, tanto desconforto assim que pode inviabilizar a sua prática esportiva. Você tem um óculos de proteção tecnológica que não vai ficar mexendo, que não vai ficar saindo, então realmente é importante você pensar na proteção de um óculos de barreira para o uso de lente de contato, para você evitar os traumas, né? Evitar trauma, evitar quebra de lente, se for uma lente rígida, uma lente mais específica. Então, eu acho que é bem válido e é importante que se mostre isso para as pessoas terem esse esclarecimento de que realmente é possível usar a proteção. Sim. E se a gente pensar agora em córneas mais regulares, nós sabemos que as lentes gelatinosas, sem dúvida nenhuma, são lentes que são bem mais confortáveis do que as lentes rígidas, oferecem essa vantagem de conforto. Mas há pacientes que usam lentes rígidas e adoram e fazem praticamente tudo. Mas eu tive um caso em especial de um paciente meu que veio relatando de que ele fazia tudo com a lente, mas quando chegava no final de semana, atleta de final de semana, ou mesmo lazer, ia para o parque, corria e provavelmente, né, por essa questão de vento e tudo mais, as lentes deslocavam. Daí ele me perguntou assim, doutora, eu tenho algum outro tipo de lente que eu possa usar que facilite para mim essa minha atividade de lazer? Então, sim, né? E de novo, a gente tem que tentar entender e mostrar para o paciente que são ferramentas. Então, se para o dia a dia, para o trabalho, para as coisas mais específicas, a lente rígida funciona melhor para esse paciente, é importante que ele continue usando. Mas se ele tem essa queixa esportiva de ter esse deslocamento da lente, propor uma lente gelatinosa, que talvez não vá trazer a melhor visão possível, mas que vai trazer visão e principalmente conforto e segurança, né? Porque é muito melhor que ele enxergue um pouquinho menos com a lente gelatinosa, num cenário ruim, mas que ele não vai ter aquela ansiedade, aquele medo de perder a lente no parque, dela cair, dela ir deslocar no olho e ele ficar desconfortável, ele perder às vezes o evento da corrida que ele está fazendo ou a pedalada que ele está fazendo. Então realmente traz mais conforto, traz mais segurança, traz menos eventos problemáticos para essa pessoa naquela questão. Então, colocar a lente gelatinosa como uma outra ferramenta, uma mais, no seu dia a dia você usa a sua lente rígida, mas no seu esporte você pode sim fazer o uso da lente gelatinosa, provavelmente nesse caso um descarte diário, porque ele vai usar aí no fim de semana, mas é extremamente possível e essa combinação de lentes ela é completamente viável, né? Esse podcast, o PodLentes, quando eu criei esse projeto, eu pensei muito nessa questão de responder as perguntas do dia a dia, né, que eu trazia dos pacientes. Então, eu fui colecionando aí várias perguntas ao longo desses muitos anos e teve um caso bem interessante de um paciente que era da Liga Júnior de basquete. E esse moço, ele era míope, ele usava bem as lentes de contato, ok? Mas ele decidiu, depois quando ele deu
queria subir o degrau, né, de se livrar dos óculos, mas você, cirurgião refrativo, bem sabe que não são todos os pacientes que a gente pode operar, né, para corrigir a miopia. E no caso dele realmente não podia, a córnea era muito fina e o grau não era adequado, enfim. E daí ele me pergunta, né, mas doutora, existe outra possibilidade que não seja a lente? Por quê? Porque ele não era muito disciplinado. Então, ele esquecia de levar o produto e naquela época não existia o descarte diário, né, diga-se de passagem, que para mim seria era a solução. Uma solução, como você fala, né, a gente acabou de falar, citar aí, mas existe além disso alguma outra alternativa de lente de contato para esses pacientes que têm problemas com lentes e que não podem se submeter à cirurgia refrativa? Existe sim, né? E na verdade eu queria falar um pouquinho dessa primeira situação das pessoas não tão disciplinadas. Então cabe ao médico oftalmologista realmente entender e mapear esse paciente que não é tão disciplinado assim e realmente incentivá-lo a trocar o descarte, ir para um descarte diário. Se você falou, naquela época não tinha, mas estou falando de agora. Esse paciente agora, Sim. Indiscutivelmente, e outros tantos que você vê que não são disciplinados, que não têm regra para fazer a higienização completa das lentes de contato, já tentar migrar para um descarte diário. E eles têm uma boa aceitação, não é uma coisa problemática isso. Não, é super bom. Quando você conversa, você orienta, eles entendem até a indisciplina deles e veem que realmente o melhor cenário é esse. Nessa questão do paciente que tem a córnea fina que precisava, não tinha a lente de descarte diário e a lente de descarte programado estava sendo um risco à saúde ocular dele, uma das coisas que a gente pode propor é uma ortoceratologia, que realmente é aquela situação em que você usa a lente para dormir e essa lente ao longo dos dias ela vai regularizando ou modificando a sua córnea para entre várias aspas, tratar naquele momento a sua miopia. Então você coloca a lente de noite e você tira para passar o dia e você não fica míope. Obviamente é um tratamento que deve ser acompanhado com o oftalmologista, mas realmente nesse caso é uma solução bem interessante, porque você acaba usando essas lentes de noite, essa lente acaba modificando a sua córnea e no dia seguinte você está de uma forma bem simplista, lógico, sem a miopia. Então é uma opção bem bacana para esse paciente aí da liga em questão. E para hipermetropia e astigmatismo também esse método funciona? Porque muito paciente chega falando, doutor, eu ouvi falar dessa lente que dorme, que a gente acorda, deixa de ser míope, mas tem os hipermétropes também, né? Sim, então, os estudos mais consagrados e mais antigos, eles falam realmente da miopia como tratamento. Mas agora existem aí tecnologias que estão visando também segurar a hipermetropia desses pacientes. Então, Sim. A tecnologia sempre vai avançando nesses quesitos, o que é muito importante também. Então, assim, é uma lente que realmente foi feita e idealizada na miopia, mas o pesquisador é uma pessoa interessante, porque logo depois ele já quer ir para o próximo passo. Então, realmente, os próximos passos aí é realmente abranger esses pacientes que não são míopes, são hipermétropes, enfim. Então, nós temos aí algumas opções que estão aí em desenvolvimento para esse tipo de paciente, sim. E agora a gente vai para um outro tema, né? A gente falou da corrida, falou da bike, falou do lazer no parque. Mas vamos falar também aliar, inclusive, o lazer à parte de esportes. Quando a gente pensa em lazer, a gente está num país que é tropical, um país ensolarado, um país que faz calor e um país que todo mundo quer uma aguinha para se refrescar, né? Quando chega o verão. E às vezes até fora do verão, a depender da região que a gente está. Como funciona a questão lentes de contato e esportes aquáticos? Se, por exemplo, vamos criar um exemplo. O paciente quer fazer natação. Tá? Como seria a sua orientação em relação ao uso de lente de contato? Porque é um paciente que tem 6 graus de miopia. Vamos lá. A lente de contato com os esportes aquáticos é um assunto um pouco delicado. Então, esses pacientes, na minha opinião, primeiramente eu tentaria esgotar outras opções. Se fosse possível fazer uma cirurgia, eu acho que o assunto ficaria bem razoável. Ou mesmo uma ortoceratologia, tá? Mas supondo que nenhuma dessas situações fosse possível, o que a gente poderia fazer e realmente ele precisa usar, a gente não consegue fazer a correção até no óculos de natação, porque hoje em dia existe, você pode colocar o grau no óculos de natação, isso é bastante interessante, mas, de novo, tira todas as outras opções que ele pode ter, vamos falar de lente de contato nos
esportes aquáticos. O que a gente preconiza? Um uso único, né? Nem um uso diário, é um uso único. Sim. Vai entrar na piscina, coloca a lente, saiu da piscina e imediatamente coloca. Ainda que não seja o garantido, o adequado, é o menos complicado de se ter. Então, até a gente estava conversando, e se eu nadar 3 vezes por dia? Troca 3 vezes a lente. Então, você faça dela realmente um uso único. Vou nadar com ela, vou passar essa hora ou menos com a lente de contato e imediatamente depois tirar. Eu acredito que seja a melhor forma de ter a lente de contato no esporte aquático. Uso único. Uso único, eu concordo com você. E se a gente pensar, por exemplo, esportes no mar, fazer aqueles bodyboards, aquelas coisas, o surf, por exemplo, o ideal seria que pudesse usar também, né, um óculos de natação em cima para evitar o contato direto com a água. Esse seria o melhor dos mundos, que é uma coisa que eu acho que é uma prática que não é muito difundida, como a gente mesmo estava comentando agora há pouco. A gente vê isso, por exemplo, na Copa, nas Olimpíadas, começando a ver agora, porque Sim. antes você não via. Uhum. Mas, além da proteção de impacto, tem essa questão também. E sabe uma coisa curiosa? Uma vez eu preparei uma aula sobre o tema e eu fui atrás e vi que esses óculos, eles inclusive são categorizados de acordo com o impacto que você recebe. Então, quer dizer, os esportes que podem causar eventuais impactos. Seria muito interessante que a gente tivesse essa prática em relação a esportes aquáticos. Então, Isso é uma observação, gente, tá? Isso daí não existe um protocolo, isso é uma observação nossa. Não existe um protocolo mesmo. Até você fazendo esses esportes que você citou, um jato de água pode às vezes tirar a lente ou até trazer algum micro-organismo de metal, assim, realmente uma proteção, né, com ultravioleta também, que seja alguma barreira mesmo para que esses jatos de água não vá diretamente nos olhos dessa pessoa, no rosto dessa pessoa. Eu acho que não é nem só a questão da lente em si, é de toda a lesão que isso poderia causar ou algum dano que pudesse fazer, não só a face desse paciente, ao rosto, como a superfície ocular dele também. Agora a gente vai para um outro lugar. Vamos abrir meu caderninho de perguntas dos meus pacientes. Eu lembrei de um caso bem interessante que eu acompanhei. Eu tenho um paciente que é músico. E músico, ele tem uma banda, e é uma banda de jazz, e ele toca em ambientes fechados, né, boates. Ele é míope. Ele começou a utilizar lentes de contato e escolhi para ele uma lente de contato de troca mensal. Ele é um cara bem regrado, bacana. E só que o tempo passou e ele falava pra mim que toda vez que ele ia lá no bar tocar, e era um ambiente que tinha ar-condicionado, um ambiente que não é arejado, né? Normalmente esses ambientes de casa noturna são ambientes fechados, não tem aquela troca bacana que todo lugar deveria ter, né? Mas... E aí, se fosse seu paciente, que solução você daria? O que você fala pra gente em relação a diferenças de lentes, de tecnologias de lente? O que a gente poderia beneficiar esse paciente? Depois eu te conto o que eu fiz. Nas lentes gelatinosas existem materiais diferentes. Então, lente gelatinosa não é tudo igual, né? Então, temos tipos de materiais com mais hidratação ou menos hidratação. E também nós poderíamos pensar na troca desse paciente. Então, se ele está tendo essa dificuldade nesse ambiente não ventilado, a gente sabe que é um ambiente inóspito, esse do trabalho dele, do bar. Mas também nós temos que preparar essas pessoas, os pacientes, para esses ambientes inóspitos também. Então, eu acredito que se ele está com uma troca programada, talvez associar uma troca, um descarte diário, trocar para um descarte diário, ou mesmo mexer no material, colocar um material mais hidratado, colocar uma coisa um pouco mais confortável nesse paciente e também investigar essa superfície ocular dele. Às vezes ele estava com esse incômodo visual por uma questão de secura ou alguma alteração de superfície ocular. Então, acho que avaliar esse paciente, tratar algum eventual olho seco ou irritação que ele possa ter e, se nada disso tiver, ele trocar para um descarte diário e também mexer no material, colocando um material mais hidratado para ele ter mais conforto e menos irritação ou embaçamento ou insatisfação com essa lente dele.
Sim, sem dúvida. E foi exatamente o que eu fiz. Eu troquei, né, para uma lente de descarte diário. Eu busquei uma tecnologia que tivesse o que a gente chama de agente umectante, que guarda lá a água dentro da lente e acaba proporcionando um tempo maior, né? Há tecnologias que chegam a dar 16 horas de uso, assim, de forma bem confortável. Isso é uma coisa bacana da gente oferecer para o paciente. E você de casa deve estar perguntando, tá, mas como é que eu vou saber que lente é essa? Você não precisa saber, ou melhor, você precisa saber, mas quem vai te contar é o seu médico oftalmologista que vai te examinar, vai ver como está a superfície do seu olho, vai tratar, como o doutor Gabriel acabou de falar, se for necessário, e vai cuidar de você trazendo a melhor lente para o seu caso. E aí tudo funciona, né? E você falou, eu ia comentar, por isso que é importante a adaptação ser um ato médico como ela é. Por quê? Porque nós, oftalmologistas, vamos tentar entender qual é a melhor proposta terapêutica para esse paciente, quer seja material, quer seja descarte. Então, se a pessoa simplesmente comprar em uma loja física ou qualquer coisa, realmente ele não vai ter esse cuidado que nós temos em identificar, como a gente falou, ler, conversar com o paciente, entender qual é a melhor proposta, entender qual é o melhor descarte, entender qual é o melhor material para esse paciente ter conforto e satisfação com a lente, que é o que a gente quer. A gente quer paciente feliz e sem problema com a lente de contato. E isso, obviamente, passa pela mão do oftalmologista. Sim, fazer um exame prévio, eu acho que é fundamental, saber se seu olho é saudável. Se é saudável, ok, então a lente de contato vai ser bem-vinda e vai cumprir a função dela, né, que é melhorar a vida do paciente. Mas você comentou sobre lentes esclerais. Explica para o público o que é exatamente, assim, com mais detalhes, o que é uma lente escleral, né, do material. Relembra o que você falou, onde a lente se apoia, da questão da mobilidade. E, de novo, um caso que também eu acompanhei, que era um moço que jogava vôlei, né? E ele jogava vôlei, assim, por lazer. E ele queria entrar no colégio, no time de vôlei, queria realmente caminhar um pouquinho mais para a parte profissional. E só que ele tinha uma irregularidade muito grande na córnea e a lente gelatinosa não funcionava para aquele caso especial. O que você faria com esse paciente? Que sugestão você daria? Essa lente escleral que eu pedi para você explicar, serviria para esse caso? Então, ele é uma complicação daquele outro paciente que a gente falou que tinha um ceratocone, mas que ficaria bem com a lente gelatinosa. Sim. Esse caso, esse paciente do vôlei, pelo visto, ele não vai ficar bem com uma lente gelatinosa. Isso vai acontecer pelo tamanho da irregularidade da córnea dele, como você falou. Então, realmente, vamos pensar aí numa lente escleral. É possível que ele faça o vôlei e participe desses campeonatos ou dessas partidas com a lente escleral? Sim. Poxa, mas se uma bola for nele, pode ser que haja um trauma, alguma coisa um pouco mais complicada. Volta o óculos de proteção em cima. Então, realmente, aqueles óculos modernos de proteção com diferentes absorções de impacto pode ser uma solução para esse paciente que precisa usar a lente escleral para ter uma qualidade de visão, porque também a gente não pode forçar esse paciente a simplesmente colocar uma lente gelatinosa, ele não vai ter qualidade nenhuma, ele não vai conseguir desenvolver o esporte que ele quer desenvolver. Ele não vai nem usar, né? Não vai nem usar. Verdade, porque a lente, primeira premissa é enxergar, né? Enxergar, né? Então, é um óculos de proteção. Mas o que é uma lente escleral? Então, é uma lente especial, que a gente costuma chamar, para tratar alterações de córnea. É a principal ceratocone, mas existem outras que também as lentes esclerais elas podem tratar. Ela é feita de um material um pouco mais rígido, lembra sim um material que as lentes rígidas são feitas, então realmente elas não são dobráveis ou maleáveis como as lentes gelatinosas são, e a diferença daquelas lentes corneanas pequenininhas é o diâmetro maior, bem maior, para que haja o apoio na esclera, lente escleral. Então você vai ter um apoio fora da córnea, e esse apoio fora da córnea a torna muito confortável, né? Então, é uma indicação, às vezes você, na própria lente escleral, mesmo que ele não tenha uma irregularidade tão significativa, que o conforto importe para esse paciente. É uma lente que não vai apoiar na córnea, mas vai conseguir, apoiando na esclera, fazer com que as irregularidades corneanas sejam amenizadas e esse paciente vá enxergar melhor. Então, é uma lente rígida, consideravelmente rígida, uma lente de troca anual, também considera assim, em que a gente coloca um soro dentro e esse paciente vai colocar esse líquido na própria lente e vai colocar a lente no olho, e essa interação lente-líquido e superfície ocular vai trazer a regularidade para essa córnea, fazendo com que esse paciente enxergue bem.
Sim, sem dúvida. E você sabe que isso me fez lembrar um outro episódio que eu filmei com a Helena Costa. A gente falou de cuidados de manutenção. Então, vale a pena relembrar. Você que usa lente escleral, não se esqueça que soro tem que ser sempre soro fisiológico descartável em flaconetes e estéreo para o uso da lente escleral. E o soro, ele não substitui a solução de limpeza. A lente escleral, como o Dr. Gabriel acabou de falar, é uma lente de material rígido. Então, aquela solução de limpeza para lentes rígidas tem que ser utilizada de forma correta. Isso é muito importante. Eu acho que todo episódio a gente vai frisar uma coisa desse tipo, para que realmente vocês saiam depois de assistir toda essa temporada com informações que vocês não vão esquecer jamais e que com certeza vão ser boas para os seus olhos. E criança, hein? Criança também, a gente quer que a criança pratique esporte, a gente quer que a criança brinque. O que está faltando muito, eu acho, nessa geração atual, que a gente vê grandes problemas com exposição de eletrônicos, que foi um outro assunto também que a gente abordou no episódio anterior, é a falta dessa vivência que a criança tem de cair, levantar, correr, brincar no sol, jogar bola com os amigos e fazer timinho de vôlei, brincar mesmo, né? Brincar, a criança precisa dessa experiência para o desenvolvimento neuropsicomotor bacana. E a gente sabe que isso tem influência até na parte cognitiva da criança. E a criança que é míope? Eu vou dar um exemplo de uma paciente minha, tá? Aí eu queria até se você lembrasse de algum paciente que você tem também, até para a gente exemplificar para o público, para desmistificar um pouco essa ideia de que criança não pode usar lentes de contato. Eu tenho uma paciente, ela tem 11 anos de idade. E essa menina, ela é míope. E ela veio falando ou melhor, a mãe trouxe falando que queria uma solução para ela não usar o óculos e se apresentar no espetáculo de balé. E eu fiz os testes, um olhinho saudável e tudo mais, uma menina bacaninha, responsável, vinha, manuseava lente bonito, sem problema. Eu optei por uma lente de descarte diário e uma lente gelatinosa de silicone hidrogel, uma lente que tem um material que deixa passar bastante oxigênio, é isso que a gente está falando, e ela tá feliz a vida. Feliz a vida. Ela tá usando para o balé, ela vai e se apresenta no balé. A mãe diz que agora na última apresentação que teve, que eles fazem no final do ano, né, as apresentações, ela entrou sozinha no palco, com desenvoltura, ou seja, a gente influencia até psicologicamente, positivamente, né, quando dá a independência dos óculos e essa criança se percebe enxergando as coisas de outra forma. Qual a sua opinião e se você tem algum caso para me contar de criança com lente de contato? Você muda a estima dela, né? É completamente outra estima que essa criança vai ter nas suas atividades como um todo e principalmente nessa atividade física no balé dela. Então, eu também tenho um caso muito marcante. Uma mãe chegou exemplificando que o filho de 8 anos dela, ele era das categorias de base de um time grande aqui de São Paulo, só que ele tinha 4 graus de miopia e ele não podia jogar de óculos, já por se tratar dessa questão um pouquinho mais já, entre aspas, profissional do futebol dessa criança, mas os 4 graus de miopia dele também não inviabilizavam ele ficar sem óculos. Então, eu ofereci as lentes de contato para esse paciente, de novo, silicone hidrogel com descarte diário, e num primeiro momento a mãe até se surpreendeu, mas entendeu que realmente era uma opção viável, né, saudável, e a partir daí mudou completamente a vida do menino. Sim, então, muda. A minha percepção existem trabalhos que falam da segurança, eu acredito que essa segurança está completamente associada ao fato de os pais terem essa vigilância extremamente maior com as crianças do que inclusive teriam com eles mesmos. Então, o pai usuário de lente pode falhar com ele mesmo, mas ele não vai falhar com a criança. Nossa, você falou tudo. Tem que ter os pais perto, não tenho dúvida. Então, 8 anos, às vezes me perguntam muito uma idade para começar. 8 anos, existem alguns casos com menos, mas 8 anos é uma idade muito importante, mas pai põe, pai tira.
pai monitora, pai, olha, acabou o futebol, vamos tirar essa lente de contato, de novo, descarte diário, de novo, silicone hidrogel como um material mais interessante para as atividades físicas, e o uso é seguro, o uso é tranquilo, são baixíssimas, inclusive as complicações, as irritações. Por quê? Porque os pais ficam realmente de olho, e aí você não tem tantos problemas, inclusive como adultos têm. Sim, e o fato de ser descarte diário, né, também tira da frente algumas complicações, alguma reação alérgica que pode ter ao produto de limpeza, ou mesmo passado o tempo de uso da lente, e essa lente ficar com depósito, que também pode dar reação alérgica. Foi outro assunto que também a gente abordou no episódio com a doutora Maria Cristina Dantas sobre alergia ocular e o uso das lentes indevido, né? Então, tudo isso facilita. Não tenho dúvida que as lentes de descarte diário, a gente sabe que é uma tendência, né? É uma tendência. Seria, assim, perfeito que a gente tivesse até muito mais opções de lentes de contato de descarte diário. O descarte diário é uma resposta para muita coisa, né? Para muitos problemas oftalmológicos decorrentes do mau uso da lente, né? Então, eu na minha prática, no meu dia a dia, sempre que eu tenho um usuário novo, eu no mínimo peço para ele começar com o descarte diário, até para ele não ter o manuseio, a questão da higiene, estojo. Então, o descarte diário facilita muito. E é uma proposta minha, eu falo assim, olha, vamos começar com o descarte diário para você não ter o trabalho que a lente de contato pode trazer. Você vai ter só as facilidades. E a grande maioria que começa no descarte diário não troca depois, mesmo que seja um usuário mais pesado, mesmo que seja um usuário de todos os dias. Por quê? Porque o conforto da lente nova, a não necessidade do manuseio, a não necessidade da limpeza, desse cuidado de estojo, de solução, isso é muito simplificador. Então, eu acho que realmente o descarte diário é a resposta para bastante coisa. Sim, você sabe que também, né, pensando... Eu queria me aprofundar um pouquinho mais nessa questão da lente de contato, facilitando a prática de esportes. Nós falamos todas essas independências, né, que a gente tem, da independência física mesmo, de não ter no risco de trauma, da liberdade Agora, visualmente, que vantagens que a lente de contato pode trazer para o atleta, para o praticante de esporte, seja ele profissional, seja ele amador? Isso. Nós falamos aí de todos os benefícios realmente de conforto, né, sobre o uso da lente de contato. Mas uma pergunta interessante é essa: existe realmente diferença de desempenho no atleta quando ele está de óculos e quando ele está de lente? A resposta é sim. Existem estudos mostrando que aumenta o campo visual dessa pessoa, né, aumenta a estereopsia, que é a profundidade de foco, então ele tem a melhor profundidade de foco, aumenta a visão do contraste, né, e muitos estudos falam dessa percepção visual rápida, desse captação do estímulo visual mais rápido na lente de contato, com processamento cerebral e a atitude em relação à ação que o atleta deve tomar. Então, por exemplo, se tem um tenista jogando de lente de contato, ele vai perceber a bolinha vindo mais rápido e vai ter a ação de fazer o movimento da raquete para rebatê-la de uma maneira mais rápida. Então, tudo isso de maneira muito simples, óbvio, é estudado e é visto. Então, campo visual aumentado, profundidade de foco aumentada, contraste e essa resposta mais acelerada da resposta física em relação ao estímulo visual que ele teve primeiramente. Antes de vir para cá, eu estava lendo um artigo sobre o Pelé. Nosso Pelé, um dos maiores lendas do futebol mundial. E ele tinha um técnico quando ele era adolescente, um pouco antes da carreira dele explodir, que via que por mais que ele tinha uma habilidade excepcional, ele cometia alguns erros grosseiros em algumas situações de campo. E esse técnico dele, ele percebeu, ele falou assim, ele não deve enxergar direito. E mandou o Pelé fazer uma consulta oftalmológica e viu que o Pelé realmente era míope. Ele era alto míope. Ele era alto míope. Imagina. Ele não tinha nem correção, né, naquela época, poxa. Sim. Muito mais. Então você vê que como entregar a visão para esse atleta, profissional ou não, realmente faz diferença para o desempenho como atleta. E a gente vê, né, alguns atletas até que falam publicamente, como por exemplo o Kaká. O Kaká era míope, usou lente durante o tempo, fez cirurgia refrativa também, quer dizer, vários eles dão depoimentos. Então, com certeza, a lente a lente aumenta a performance do atleta. E para qualquer pessoa dá mais segurança. Você falou do seu paciente, né? Eram 4 graus? 4 né? graus. 4 graus, gente, a gente não enxerga o dedinho do pé direito na hora do banho.
Na hora do banho, olha pro dedo do pé e fica tudo bagunçadinho, não enxerga. Então, imagina isso, que segurança você tem de estar com 4 graus sem os óculos e sair por aí. O mundo fica todo turvo, fica tudo embaçado. Não tem como hoje em dia você ficar com 4 graus sem correção e muito menos praticar uma atividade física sem essa correção. Realmente não cabe mais no mundo de hoje. Por isso que eu falo, por isso que eu sou apaixonada por lente de contato, porque a gente sabe que vai dar independência sim, melhora a vida da pessoa, né? Da parte social, da parte de esportes. E pensando, a gente falou do futebol, mas e os outros esportes? O que as federações de esporte, existe determinações das federações de esportes em relação ao uso de lentes de contato? Existe sim, é interessante, mas todas essas associações, elas têm suas regulamentações em relação à lente de contato. Então, a grande maioria dos esportes é permitido o uso da lente de contato. Futebol, basquete, vôlei, judô. As que realmente chamam a atenção de não terem a permissão são as daqueles esportes mais MMA, aqueles esportes mais de luta, e boxe também não pode. O que nesses casos é preconizado? Olha, é sem lente mesmo, então para esses pacientes, às vezes, uma cirurgia refrativa ou uma ortoceratologia, porque no momento você não pode. Isso nós estamos falando de associações profissionais também, então tem isso, no profissionalismo desses esportes, do MMA e do boxe, realmente você não pode usar lente de contato, mas não existe nenhuma outra restrição ao uso, pelo contrário, é completamente embasado o uso, como eu falei, nas ligas americanas, nos esportes brasileiros, futebol, basquete, vôlei, em todas elas realmente é permitido o uso da lente sem grandes problemas. Pois é. Agora a gente vai falar de um caso que ficou famoso, emblemático, e que foi muito recente, daquele lutador de judô, que a lente caiu no chão e ele foi lá e colocou no olho. Aquilo me deu até um arrepio. O que você pensou disso? É engraçado. E que solução você daria? Eu pensei na hora exatamente o que você pensou. Eu falei, nossa, isso aqui amanhã tá em todas as aulas, amanhã tá no congresso, amanhã tá todo mundo recebendo essa foto, né? Os grupos de oftalmologia, vai estar todo mundo com a foto. Mesmo, a gente tem ido em congressos depois tá a foto e a gente dele não vê lá, isso o tempo inteiro. A foto dele lá. Então o paciente precisa da lente de contato e ela caiu, né? Ou ela deslocou e ele foi no chão, pegou e colocou. Ou nós já vimos também atleta passar saliva e colocar no olho. Não. O melhor cenário é que a sua comissão técnica, no caso desse lutador de judô, a comissão técnica tem uma lente reserva e que ele fosse até o banco da comissão e colocasse uma lente nova, não pegasse a do chão. É claro que no calor do momento a gente nem tanto julga um paciente não tão esclarecido. Ou, vamos dizer, até pode julgar, porque a quantidade de informações hoje em dia ela é tão grande que realmente ele cometeu uma bela gafe ali e virou até assunto nosso aqui. Mas o adequado é que quer seja jogador de futebol, que nós já vimos perder lente durante um jogo, quer seja jogador de tênis, que eu já vi também ter problema com a lente, a comissão técnica tenha as lentes de reposição para que ele troque, e alguém com a mão higienizada, né, não o próprio atleta que naquele momento está suado, está sujo, coloque, alguém da comissão com as mãos limpas, troque a lente para ele. Sim, você sabe que isso está me lembrando, você falou que perdeu a lente, né? Tem um documentário bem interessante, é um documentário muito bonito, brasileiro, chamado Janelas da Alma. E nesse documentário, a Marieta Severo, né, uma grande atriz, ela fala que a lente caiu do olho e ela não enxergava nada. Ela falou assim, ela fez, nossa, perdi tudo, perdeu o time da coisa. Ela se esfriou inteira. E aí, mas ela é uma atriz maravilhosa, né? Ela vai em frente e segue. Mas eu não imagino que uma situação de uma pessoa que às vezes não está preparada psicologicamente, se acontecer isso. Para isso, as lentes gelatinosas, de fato, elas têm essa grande vantagem de ficarem muito estáveis no olho. Não é uma lente que vai pular do olho do paciente, não pula. É difícil mesmo isso acontecer, né? São raros os casos, tanto que, lógico, no esporte de contato como o judô talvez seja um pouco mais fácil, mas realmente não pula, não vai sair dali nas atividades de lazer, ela vai ficar bem estável e vai trazer segurança, mas eu solidarizo com ela, você imagina, você toda aquela zona de conforto sua, estável, enxergando, sabendo cadê o prompt, sabendo cadê tudo, de repente, você fica sem chão, você fica a pé, né? Mas obviamente já tem uma compostura maravilhosa e conseguiu lidar com isso, mas
com certeza desestabiliza, né? Sim, e uma outra coisa também, né, que eu acho que até é legal a gente falar. Nós participamos recentemente de uma reunião clínica, você estava conosco, do LCSP, que é um grupo que eu participo, que junto com a Unifesp e com a USP, chama Lente de Contato São Paulo. E a gente apresenta, discute casos clínicos, e um dos casos foi de um paciente meu, que era ator, lembra de um ator do musical? Sim, sim. Então, o que acontece? A correção também, adequada, também é importante. Porque se o paciente, por exemplo, tem astigmatismo e vai comprar uma lente para o lazer, e aquela lente, ele acha que a lente de astigmatismo é mais cara do que a lente que não corrige o astigmatismo. Aí faz uma continha lá, compensa e não enxerga adequadamente, que foi o que aconteceu no caso dele, né? Então, isso daí a gente tem que avaliar o que é custo, o que é valor, corrigir adequadamente e aí ele passar a enxergar. Por quê? Porque ele ia fazer o ensaio do musical, ia fazer o próprio musical e tinha a Dália, que eu acho que é tipo um teleprompter físico, né? É a cola dele. A cola, A cola. que ficava lá, aparece nos bastidores. Ele não enxergava. Por quê? Porque tava faltando astigmatismo naquela lente. Aí eu sentei com ele e falei assim, ó, vamos fazer uma coisa direito, vamos fazer a correção como deve. E a coisa funcionou. Você vê muito isso, o paciente que a gente oferece essa possibilidade e o paciente não quer, às vezes, achando que a lente é cara ou que... Ah, não, será? Será que vai fazer falta? Fala um pouquinho da sua experiência com isso. Volta ao papel importante que o oftalmologista tem, porque esse paciente seu que a gente discutiu aquele dia, num primeiro momento ele não viu valor em ter uma lente um pouco mais custosa em relação à visão. Então ele supôs que pagar menos era melhor e que ele daria conta de enxergar aquilo que ele precisava, mesmo você tentando mostrar as evidências de que isso seria o contrário. E ele colocou na prática do dia a dia, ou no trabalho dele, ou na vida dele, ou em qualquer situação, e viu a incompatibilidade, ele não conseguia fazer. Ainda bem que ele foi atrás da sua orientação de novo e você explicou, e aí ele conseguiu entender o benefício daquela tecnologia e aí depois ele entendeu que a diferença de preço não se justificava. Você não deve pagar um pouco menos para ter uma visão tão ruim, sendo que você tem a opção de ter uma lente que vai te trazer esse desempenho e você precisa dessa performance visual para desenvolver as suas funções, mesmo que ela tenha um valor um pouco maior. Mas isso acontece bastante, ou infelizmente os pacientes têm escutado cada vez mais a orientação médica, mas toda hora acontece de um paciente questionar. Eu gosto muito de testar, falo assim, então toma, antes de você comprar, antes de tomar sua decisão, toma uma que você quer do custo menor e toma a que eu estou te sugerindo. Vê se você percebe a diferença entre as duas na questão visual e de conforto. E aí eles acabam entendendo. Então sim, isso acontece, é do ser humano tentar se preservar um pouco, mas a gente precisa mostrar o valor que aquele material, ou que aquela tecnologia, ou que aquele tratamento que nós estamos propondo tem para esse paciente em questão. E você sabe que eu também tenho um caso interessante de um paciente que ele é um advogado, ele se aposentou e ele falou para mim assim, doutora, eu agora tô tocando violino, né, junto com um grupo, etc, mas ele tá fazendo apresentações e tem a partitura. E ele, com o óculos multifocal, o que acontece? Aquela posição do violino, né, que fica assim, que olha meio assim de lado, e aí a partitura não ficava muito boa. Aí eu propus a ele lentes de contato. Ele olhou pra mim e fez, será? Eu nunca usei lente de contato na minha vida, eu vou usar lente de contato agora? Eu fiz, sim, vai usar lente de contato agora, porque a sua necessidade é agora. Então vamos experimentar, né? Aquilo que você falou, deixei ele experimentar. Então fizemos todo o processo de adaptação, eu falei, experimenta. Não deu outra. Ele voltou falando, nossa, eu tô achando ótimo, tá maravilhoso, eu tô vendo a partitura, eu tô vendo o maestro, enfim, tá vendo o coro, tudo funcionou. É disruptivo, né? Até ele tinha uma dificuldade tremenda. Imagina a engenharia de um multifocal para fazer ele enxergar a partitura com o rosto inclinado, apoiado. Rosto inclinado, não existe, assim. Não existe, não tem. E então você imagina a dificuldade que essa pessoa passa nessa atividade que é para ser prazerosa para ele, né? Você concorda? Sim. E acaba tornando complicadíssimo. Então, disruptivo realmente para essa pessoa, essa questão da lente multifocal. Ela vai servir de uma forma que um óculos não vai.
Sim, sem dúvida. Aí, voltando lá para o início da nossa conversa, a gente junta tudo isso que a gente falou e vê assim, a lente de contato faz parte do processo de melhoria da qualidade de vida, seja para lazer, seja para esportes. Isso é muito bom, né? Com certeza, é muito importante. Como eu falei, o papel do oftalmologista é oferecer todos os tratamentos possíveis para o paciente em questão. E a lente de contato é um tratamento para praticamente todo mundo. E na nossa conversa nós vimos quantos exemplos nós conseguimos dar, quer sejam atividades de lazer ou atividades físicas ou mesmo laborais. Então, realmente, é papel do oftalmologista falar assim, olha, existe lente de contato para isso, né? É você como uma adaptadora, referência, quantas vezes já não escutou os pacientes, mas lente de contato é para mim, e dá uma dor escutar isso, é claro que na grande maioria vai ser, por que não? E às vezes os colegas acabam não indicando por preguiça, por desconhecimento, e é um assunto tão rico, tão importante, e principalmente, né, a gente tem que oferecer todos os tratamentos para o paciente. Olha, é uma criança, o menininho que jogava futebol, como é que você não vai oferecer para ele a lente de contato? Então, realmente é nosso dever oferecer tudo aquilo que o paciente pode ter de tratamento para ele. Muito bom, chegamos ao fim do nosso episódio. Que pena, porque o papo é muito bom, acho que ia render bastante coisa, né? Se tivéssemos até amanhã. Um tempo maior para isso. Bem, vocês acabaram de assistir, acabaram de ouvir o Dr. Gabriel falando brilhantemente sobre muitas coisas e vantagens das lentes de contato no esporte e no lazer. Então, lembrem-se de qualidade de vida, aquela palavrinha mágica que faz uma diferença danada. E nós nos despedimos em mais um episódio do Pod Lentes. Pod Lentes é o papo inteligente no mundo das lentes, totalmente acessível e descomplicado. Vejo se você gostou, dê seu like, inscreva-se no canal e eu vejo você nos próximos episódios. Até!